Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus. Como é que vocês estão nesta noite de sexta-feira, hoje, dia 8 de novembro do ano de 2024? O ano da tua promessa, o ano do teu propósito, se assim você o acreditar. Meus amados, estamos vivendo os últimos dias aqui nesta terra. Sabemos que a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está muito mais perto do que você possa imaginar. Que Deus o abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Você tem parado para observar o que está acontecendo no mundo, no Brasil? A natureza está tentando te avisar a respeito da vinda do Senhor Jesus. E você está achando que é simplesmente mais um ciclone da natureza. Não, meus amados. Você lembra de Noé? Quando Noé anunciava aquele povo, quando Noé pregava a respeito do dilúvio, e o povo não deram ouvido. Mas como diz lá em Isaías 53, e quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu ouvido? Ninguém. Né? É triste, mas esta é a realidade. Abra sua Bíblia hoje no livro de Marcos, Marcos 14, 32, que nos diz assim: Jesus no Getsemane. Jesus no Getsemane. Então foram ao lugar chamado Getsemane. Ali chegando, Jesus disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Jesus, ele pegou alguns dos seus discípulos e chamou para ir com ele ao monte orar ao Pai. Chegando lá, ele disse aos discípulos: aguardai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus sabia que estava chegando o momento dele. Jesus, sendo Deus, se despiu do seu corpo e se transformou 100% homem, para que ele sentisse as mesmas dores que eu e você sentimos hoje. E Jesus pediu para que eles aguardassem ali, que ele ia orar ao Senhor. E no 33 diz, levando ele consigo somente a Pedro, a Tiago e a João. Começou a sentir tomado de pavor e de angústia. Você observa que nos momentos mais difíceis que eu e você vamos passar ou já passamos, as pessoas nunca vão estar conosco. Só que no meio desse termo, Jesus prepara sempre um amigo, uma amiga para que venham te acompanhar. E aqui Jesus preparou os discípulos para o quê? Para que estivesse com ele. Foram os 12 discípulos, pastor Fábio? Não. A Bíblia nos diz que só foi 3. Só 3 discípulos que foram junto com Jesus. Você imagina como foi difícil para Jesus em ver o seu herói ali sentindo o quê? Angústia e temor. Porque os discípulos tinham Jesus, esses 3 anos que eles andaram junto, como o quê? Como se eles fossem o seu herói. Os discípulos viu Jesus multiplicar os pães, 5 pães e 3 peixinhos para aquela multidão que saciou e ainda sobrou. Jesus viu o endemoniado de Gazareno,
sendo liberto. Quando todos tinham medo, Jesus foi lá e disse: homens de pouca fé. Jesus, a todo tempo, mostrando milagres e prodígios por onde ele passava. A viúva de Naim, quando aquela cidade tocou no esquife, o seu filho o levantou. Os discípulos viram o seu herói naquele momento de angústia ali, que chamou ele para orar junto. E quantas vezes, meu irmão, minha irmã, que eu e você estamos angustiados. E os nossos amigos, eles todos somem. Mas não é que eles somem, é que Deus ele retira de perto de você e prepara aquele que vai te socorrer e prepara aquele que vai te ajudar. Porque a Bíblia também nos diz que há amigos mais chegados do que irmãos. E diz mais aqui, meu querido, no 34 ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Você imagina o seu herói falando isso para você? Você imagina Jesus, ele tinha medo de demônio? Não. Jesus não tinha medo. Só que ele disse para Pedro, para Tiago e para João que o quê? A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Você observa que Jesus pediu para os discípulos dormirem. Foi isso? Não. Ficai aqui, vigiai, porque minha alma está profundamente triste. Você já sentiu? Muitas vezes, eu e você, quando vai acontecer algo conosco, ou até mesmo com algum de nossos entes queridos, familiares, é muito mais a mãe que tem esse sexto sentido que a gente costuma falar. A mãe percebe e sente quando está para acontecer algo com o filho. A mãe pressente. E Jesus aqui, ele também pressentiu que estava para acontecer alguma coisa com ele. Jesus sentiu que ele estava triste e triste até a morte. E pediu para os discípulos, seus amigos, vigiai. E vamos lá no 35. E adiantando-se um pouco, prostou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse ou pagada naquela hora. Jesus, naquele momento, disse ao Pai: Pai, se possível, afasta-te de mim este cálice, mas não seja feito a minha vontade, e sim a tua vontade. Quantas vezes que eu e você oramos ao Pai desta maneira: Senhor, abençoa este meu irmão, este meu querido, esta minha querida, que está passando por um momento difícil, mas todavia não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. Aí quando a tua vontade chega, mas Senhor, não era essa a minha vontade, essa foi a vontade do Senhor. É assim ou não é, meus irmãos? É, né? E disse no 36, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja feito o que eu quero, e assim tu queres. E Jesus, voltando, achou os discípulos, todos os três, vigiando. Foi assim? Não. Jesus, voltando, encontrou os discípulos como? Dormindo. Eles adormeceram.
Talvez eles estejam cansados. Talvez eles estavam afadigados e não aguentaram vigiar nem sequer uma hora. Olha o que Jesus disse para ele. E voltando, achou-se-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, que eu e você começamos a orar e os olhos parecem que estão pesados, e nós nos deparamos como acabamos dormindo. Quantas vezes? E Jesus disse para eles: eu tenho andado com vocês há tanto tempo, eu tenho andado naquele barco, quando o mar começou a açoitar, e eu fui dormir um sono, descansar, e vocês me acordaram, porque o navio começou a perecer. E agora eu peço para vocês vigiar e orar comigo aqui uma hora, e vocês adormecem. E no 38 diz: vigiai e orai, para que não entreis o quê? E em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é forte. Não, a carne é fraca. Quantas pessoas, meu querido, minha querida, que nos assiste neste momento, que você conhece, ou até mesmo você, que você batia no peito dizendo: eu sou o cara, eu faço acontecer, eu expulso o demônio, eu mando o demônio manifestado embora, e hoje sabe onde você está? Você abriu brecha para ele. Você abriu passagem para ele poder habitar dentro de você novamente. Vigiai, para que não caís em tentação. A tentação a todo momento, a todo instante, ela vem para a minha vida e vem para a sua vida. Se o Satanás atentou o próprio Jesus, não vai atentar você? Não vai atentar a minha vida? Olha a importância de eu e você vigiar. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Ou seja, disse: Pai, tudo é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam o quê? Pesados, e não podiam o quê? Lhe responder. E veio a terceira vez, diz eles: ainda dormes e repousai? Basta. Olha só, Jesus disse o quê? Basta, chega, chega, basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus sabia de tudo que iria passar. Jesus sabia de tudo que iria acontecer. Só que você observa, meu querido, o que nos chama a atenção nesta mensagem é que por mais difícil que o momento que você vai passar, ou ainda irá passar, ou já passou, vai chegar um momento da minha vida e da sua vida que eu e você vamos sentir muito o quê? Muito medo. E as pessoas vão dizer: mas você não é crente? Você não é cristão? Por que você está com medo? E não é vergonhoso para mim, para você, dizer sim, estamos com medo. Porque se Jesus, ele teve medo, quanto mais eu, quanto mais você, é normal das pessoas nos